Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum. Nosso Senhor Jesus Cristo, em continuação do Evangelho do domingo passado, anuncia a sua paixão. E mais uma vez fica patente aquela exigência para seguir nosso Senhor. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Isso não é um simples convite, mas uma verdadeira condição para seguir nosso Senhor, pois ele diz: quem não toma sua cruz não pode ser meu discípulo, ou quem não toma sua cruz e me segue não é digno de mim. Tem pessoas que não entendem ou não aprofundam em suas inteligências o grande mistério que é abraçar a cruz, ou simplesmente não o aceitam. Vemos isto diariamente. Quantas pessoas, diante da mais mínima dor, sofrimento ou qualquer contrariedade, renegam a Deus, caem no desespero ou procuram refugiar-se no mesmo pecado, como se um espinho tirasse outro espinho. Para poder entender melhor o porquê abraçar a cruz, é necessário enxergar a luz da fé, deixando que ela ilumine nosso entendimento e, sobretudo, contemplando nosso Senhor Jesus Cristo, aprofundando no conhecimento que temos a respeito do que foi a sua vida terrena e, principalmente, tudo o que foi sua paixão e morte, já que o amor à cruz nasce pela contemplação daquele que se deixou transpassar no madeiro por nossos pecados. É necessário, portanto, carregar a cruz. Carregar a cruz já é muito, e muito meritório é aceitá-la. Mas se desejamos um maior mérito diante de Cristo, é indispensável abraçá-la e apegar-se a ela como uma manifestação de amor. Quer dizer, tomar a cruz por amor a Cristo, não só aceitá-la, mas sim procurá-la voluntariamente para obter assim uma maior e melhor imitação de Cristo. Assim como foi preciso que Cristo padecesse para nos salvar, é preciso que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, e com sua morte na cruz nos alcançou a redenção. Assim também nós devemos padecer, não só para obter nossa salvação, mas também para imitar melhor a nosso Senhor, como ensina São Cirilo de Jerusalém. Jesus, que em nada tinha pecado, foi crucificado por ti, e tu não te crucificarás por ele, e foi cravado na cruz por amor a ti? É necessário, portanto, para ser discípulo de Cristo, viver como Cristo viveu na terra. E para imitá-lo em sua crucificação, é necessária a perfeita abnegação de nós mesmos, negar-nos a nós mesmos, ao nosso próprio ego, aos pecados e aos prazeres da vida mundana, para obter essa abnegação de nós mesmos, que não é outra coisa que aquele negue-se a si mesmo, como disse nosso Senhor. Para isso, é necessário o espírito de sacrifício. Este espírito é a imolação, quer dizer, a entrega de nós mesmos. Sem este espírito, é impossível corrigir-se dos vícios ou defeitos próprios, como diz o livro da Imitação de Cristo. Aquilo que esfria muito o desejo de avançar na vida espiritual e corrigir-se é o medo das dificuldades e do trabalho. Se não te fazes violência, jamais poderás superar um só vício. Em outra parte, o livro diz: o amor que não nasce da cruz de Cristo é débil. Jamais chegaremos à santidade, a ser verdadeiros discípulos de Cristo, nem sequer obteremos a salvação da alma. Este espírito de sacrifício deve se estender a tudo, sempre e em toda hora, nas coisas pequenas e nas grandes, sem deixar nada de lado, como diz o livro da Imitação de Cristo, novamente. Não há outra escola, além da cruz, na qual Jesus ensina a seus discípulos como devem ser. Devemos nos esforçar por conseguir isto para ser imitadores de Cristo, quem não procurou jamais satisfazer seus gostos, mas sim unicamente cumprir com a vontade do Pai Celestial.
Eu faço sempre o que é do seu agrado, disse Nosso Senhor. E São Paulo, Cristo não procurava sua própria complacência. Diz Santo Tomás de Aquino, todo aquele que quiser levar uma vida perfeita não precisa fazer outra coisa que desprezar o que Cristo desprezou na cruz e amar o que Cristo amou na cruz. A Jesus se ama e se serve na cruz e crucificados com ele, e não de outro modo, dizia São Luís Orione. O espírito de sacrifício nos deve levar a abandonar os pecados, tanto mortais como veniais, inclusive as imperfeições e faltas de generosidade para com Deus. Deve nos levar a morrer ao mundo, ao espírito mundano e a tudo o que se oponha à lei de Deus. Deve nos levar também a abraçar o mandato de Nosso Senhor: tome a sua cruz. Cruz que é a cruz da humildade, quer dizer, reconhecer o que cada um é e o que cada um recebeu de Deus. É, por exemplo, ficar calado quando nos repreendem com razão e não nos justificar. A cruz da vontade, procurar o cumprimento fiel dos mandamentos, dos preceitos, dos conselhos evangélicos. Cruz que será renunciar à vontade própria para fazer a vontade do Senhor. A cruz do próprio dever que se deve cumprir, no estudo, no trabalho, no lar. Trata-se de cumprir fielmente, mesmo ainda sem ter bom ânimo. A cruz da paciência, diante da doença e das dificuldades de todos os dias, diante das humilhações, das incompreensões de outros e, sobretudo, suportando os defeitos alheios e mesmo os próprios. A cruz da fidelidade, fidelidade à vocação de cada um, fidelidade ao dever de Estado, aos próprios propósitos. A cruz da luta contra as paixões desordenadas e contra as tentações do mundo, do demônio e da carne. A cruz, e sempre a cruz, que é o único caminho da vida e o sinal dos escolhidos de Deus. Se Deus nos abençoou com uma cruz, também nos abençoará com sua glória. Finalmente, não podemos deixar de recordar a Santíssima Virgem Maria, quem permaneceu fiel a seu Filho e à vontade de Deus. Ela foi a única que acompanhou sempre a Cristo ao longo de toda a sua vida, não só por ser sua mãe, mas também porque entendeu como ninguém, pela graça de Deus, o mistério e o significado da cruz. Nossa Senhora quis padecer junto a seu Filho e podemos dizer que, de algum modo, carregou espiritualmente a cruz de Cristo, porque soube antepor o amor e a entrega aos padecimentos que passou por ele. Que ela nos conceda de seu Filho a graça de amar e carregar com generosidade a cruz de cada dia, para que, sofrendo com Cristo e por Cristo, vivamos com Ele e para Ele na eterna felicidade. Amém.